Bom dia, nós estamos hoje inaugurando a nossa mesa de debates no recém-criado Instituto de Recursos e Processos dos Tribunais Superiores, o Instituto IRTS. Nossa primeira mesa de debates conta com o Dr. Paulo Jósimo, a doutora Andréia Rocha e comigo, Larissa Friedrich. O nosso primeiro tema vai ser uma questão tributária que está em discussão, em especial no Superior Tribunal de Justiça. Para isso, nós estamos contando aqui com o nosso super tributarista, Dr. Paulo Jósimo, que vai deixar essa questão um pouco mais aclarada para que contadores, advogados, empresários entendam, né, como essa questão está sendo discutida. Inclusive, o objetivo do nosso instituto é justamente democratizar essa fala para que as pessoas, de um modo geral, consigam entender o direito de uma forma mais clara, mais nítida e que possam aplicar no seu dia a dia. Doutor Paulo, então deixamos a palavra com você para dar a sua aula magna para a gente. Obrigada, viu, pela oportunidade. Bom dia a todos, bom dia a vocês, né? Bom dia a quem está acompanhando nossa mesa de debate de hoje. Em primeiro lugar, dizer que sou muito honrado em fazer parte aqui do IRTS, agradecer o convite da doutora Larissa para que a gente pudesse, nós três aqui juntos, fundamos juntos o Instituto, que, como ela bem colocou, acho que é uma das grandes missões que nós temos aqui é facilitar, né, o acesso à comunidade como um todo, para entender um pouco da linguagem jurídica, os temas que são debatidos nos tribunais, gerando acesso a todos, para que todos possam entender de uma forma mais simplificada, que às vezes parece muito complexo. Ainda mais falando de direito tributário, que a gente brincava em 2020 com alguns amigos que a gente vivia a pandemia e o pandemônio tributário, né? O nosso sistema ele é muito complexo. Depois, uma outra oportunidade, a gente pode falar de reforma tributária e eu acho que na reforma também não vai ficar mais simples coisa nenhuma, tá? Mas isso é um debate para um outro dia. Especificamente, a gente vai falar sobre essa questão hoje dos varejistas, né? Se esses descontos que são concedidos a eles repercutem dentro da sua contabilidade em forma de receita e, portanto, base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Ou seja, na relação entre fornecedor e varejista, esses descontos que são fornecidos a eles por uma gama de motivos diferentes, constituem ou não base de cálculo dessas duas contribuições. Para que a gente possa entender primeiro o que a gente está debatendo, a gente precisa entender o que é o PIS e o que é a COFINS, né? São duas contribuições que incidem sobre o faturamento da empresa. Muita gente pergunta, mas Paulo, faturamento é lucro? Não, faturamento é como o próprio nome diz, é emissão de faturas, emissão de notas fiscais. Então, daquele universo de notas fiscais que são emitidas dentro de um mês, aquela junção, aquele cálculo total, constitui o que nós chamamos de faturamento. Lá na legislação tributária, faturamento vai estar com outro nome. Qual é o nome que está lá dentro da legislação tributária e contábil? Está com o nome de receita bruta. Receita bruta. Gênero receita, dentro do gênero receita nós temos duas receitas, a bruta e a líquida, né? A bruta é o faturamento. O que é a líquida? Aí a líquida a gente pode chamar de lucro, que é o quê? Abatidas as despesas, os custos, os encargos sobre a receita bruta, nós teremos o substrato que, em tese, constituirá o lucro dos empresários ou o lucro daquela atividade empresarial. Então, para fins de tributação em PIS e COFINS, importa o conceito de receita bruta. Principalmente nesse caso concreto do RESP 1806082, da relatoria da ministra Regina Helena, o que está sendo debatido ali é esses descontos, ou seja, o quantitativo desses descontos que são fornecidos aos varejistas agregam ao conceito de receita bruta dessas pessoas jurídicas? Lá para a Receita a resposta é positiva, para o contribuinte é negativa. Antecipando aqui, no resultado final acabou sendo favorável aos contribuintes. Mas para a gente entender como é que se chegou a essa conclusão, a gente tem que entender de onde partiu a fiscalização da Receita que gerou esse recurso especial.
Então, todo mês, para que uma empresa possa pagar o tributo, ela tem que cumprir duas obrigações. A principal, que é de pagar, e a acessória. O que é a acessória? A acessória é emissão de nota fiscal, todo mês mandar a documentação contábil para o fisco, manter em dia os livros caixas. Geralmente, quando não é cumprida uma obrigação acessória, ela é apenada com uma multa, né? Então veja que se a gente for traduzir numa visão lógica, a obrigação acessória serve para ratificar o cumprimento da obrigação principal. É da onde o fisco vai tirar se o pagamento do tributo está correto. Então é lá que ele vai cruzar as informações. Então todo ponto de partida de uma fiscalização vai da observação das obrigações acessórias. Então nesse caso concreto do RESP 1806082, a fiscalização intimou o contribuinte, que era um supermercado, uma grande rede de supermercado, falou, olha, traz aqui para mim as obrigações acessórias referentes ao pagamento do PIS e da COFINS, a apuração do PIS e da COFINS. Por quê? Porque ele já tinha detectado no cruzamento das informações, muito provavelmente, que o que ele estava apontando como faturamento na sua contabilidade não estava refletindo no pagamento do PIS e da COFINS. Então ele já intimou o contribuinte, apresenta para mim os encargos aí que você, nesse período, que no caso aqui eu acho que era de 2006 a 2010. 2006 a 2010 mesmo. Me apresenta aí as suas obrigações acessórias. Quando ele apresentou as obrigações acessórias, lá livro caixa, EFD, FD contribuições, ele viu lá que tinha dentro da conta receitas, e aí falando uma linguagem mais contábil, tem lá a conta receita, tudo que entrou de receita. E aí dentro da conta receita nós temos basicamente duas, as operacionais e as financeiras, né? As operacionais são aquelas decorrentes da atividade empresarial de supermercado. A financeira são as outras receitas que a empresa recebe, diferentes da operacional. De forma bem resumida que eu estou falando aqui. Quando ele se deparou nesse universo receita financeira, ele viu uma subconta, dita lá, descontos obtidos. Nesse momento chamou a atenção do fiscal, porque pela legislação aplicada ao tema, desconto está dentro do conceito de receita financeira. E aí ele falou, me justifica aqui, que descontos são esses? E aí a gente tem um ponto de partida dessa discussão jurídica, porque nesse momento o contribuinte fiscalizado apresentou, olha, isso aqui são os acordos comerciais que eu tenho feito com os meus fornecedores. E aí no momento em que eu tenho esses acordos comerciais, eles me concedem alguns descontos. E esses descontos estão submetidos aos cumprimentos de algumas condições por minha parte. Que condições são essas? Aí, levando aqui para o popular, quando você liga aquela propaganda lá do mercado e fala quarta-feira da verdura, porque a verdura hoje é mais barata, quinta-feira do leite, sexta-feira da carne, mega saldão, isso aí, é aí que está esses descontos de natureza condicional. Ou quando você chega no mercado, aquele produto está numa posição mais vantajosa, visualmente falando. Isso faz toda a diferença, né? Exatamente. Até comentando com a doutora Andréia, que às vezes você está com pressa, pelo menos eu faço assim, olha assim, vou aqui no meio e compro. Então realmente é um acordo que faz diferença na hora da compra. Exatamente. Então, dentro dessa sistemática que está o desconto que esses acordos comerciais foram identificados pela fiscalização. E aí fica esse debate, porque lá na legislação que trata de PIS e COFINS, que é a Lei 10.833 e a 10.637, está dito que os descontos que não constituem o conceito de faturamento são aqueles que são chamados de incondicionais. E que descontos são esses, geralmente condicionais, se a gente fosse traduzir de uma maneira bem simples? São aqueles que vêm destacados na nota fiscal. E como assim, Paulo, destacado na nota fiscal? Pensa comigo. Você vai comprar 1000 unidades de um produto a R$1. Seria R$1.000, certo? Mas como você está comprando 1000, ele sai 80 centavos. Então vem destacado na nota aquele desconto de 20%, por exemplo. Nesse caso não vem destacado na nota fiscal, né? Essa é a diferença, né? Como esse desconto ele é o que nós chamamos de condicional, esse que a gente está tratando aqui,
ele não vem destacado na nota, ele vem destacado onde? No acordo comercial. E aí vem aquela discussão da repercussão contábil e da repercussão tributária. Lá na contabilidade, esse valor está segregado. A nota fiscal sai cheia, 100 reais, vamos dizer, R$1.000 nesse seu exemplo, emitiu a nota fiscal R$1.000. Mas na hora de colocar lá o contador, de colocar isso, ele vai tributar em cima, se deu um desconto lá que ficou R$800, ele vai pagar a PIS/COFINS em cima de R$800. Ele vai lançar, faz esse desconto. Isso, ele vai lançar na planilha referente à base de cálculo do PIS e COFINS os 800. Na planilha de não tributado via PIS e COFINS vai estar lá 200 desconto obtido. Esse desconto a gente chama de condicional e ele não vem destacado na nota. Para o fisco, e aí não é absurda também a interpretação do fisco, a gente tem que concordar, para o fisco não importa se ele é condicional. Se fosse incondicional, a lei mesmo já exclui, mas para o fisco não importa. Por quê? Para a incidência do PIS e COFINS, tem que ser tributado o faturamento. Então, se a fatura duplicada da nota fiscal é de R$1.000, ele tem que tributar os R$1.000 e não os 800. A lei até faz uma diferenciação sobre essa questão do faturamento decorrente de desconto, né? O que o STJ está falando nesse momento aqui é que esse desconto não constitui receita para fins de PIS e COFINS, porque ela não vai agregar ao patrimônio do varejista no momento da venda. Não constitui receita no final das contas. Por conta né? disso, porque ele não vai entrar no patrimônio líquido daquela empresa, não vai entrar no caixa daquela empresa. E aí vem aquela discussão, durante certo tempo eu fui professora de Direito Tributário e a gente sempre falava, prestem sempre atenção no artigo 110 do CTN. Isso. Porque o que acontece muito é que há uma confusão entre os institutos, a natureza jurídica dos institutos, né, no direito tributário, há uma confusão de qual o significado deles na forma civil, vamos dizer assim, e a forma contábil. E aqui, nesse julgado, pelo que a gente percebeu, o que eles decidiram, isso aqui é a primeira turma, correto? Primeira turma. Que a primeira turma decidiu que haveria, de certa forma, uma violação a esse artigo 110, porque ele estava alterando essa natureza jurídica do que constituiria a receita, né? Esse é um dos temas desse recurso. Por quê? Quando ele apresentou a justificativa para a fiscalização, foi assim que é um acordo comercial para favorecer a venda, para que eu possa vender num preço mais concorrente. Enfim, apresentou a justificativa em cima daquela tratativa comercial, aí que está a violação do artigo 110. O fiscal interpretou aquilo de maneira diferente. E falou, não, você está desnaturando esse acordo comercial. Na verdade, o seu mercado está prestando um serviço para o seu fornecedor de exposição mais vantajosa. É como se você estivesse fazendo a compra e venda de mercadoria e prestando um serviço de marketing, né, de divulgação de imagem, por exemplo. Então, você está sendo remunerado por essa exposição, por essa prestação de serviço. E qual é o formato dessa remuneração? O desconto. Então, por isso que ele entende que seria uma receita tributável. E aí vem o que a ministra relatora construiu aqui no voto. Então é o seguinte, não há que se falar nem receita nesse caso, porque esse valor não entrou na contabilidade da empresa, economicamente falando, nem jurídica e nem economicamente, se a gente fosse trazer uma visão de imposto de renda, por exemplo. Sim. Não é o caso aqui, mas ela não entrou em forma alguma, tanto é que na contabilidade esse valor do desconto está o quê? Segregado. Entendi. Esse é o debate. E doutor Paulo, uma dúvida que eu acho que me parece relevante. Primeiro, essa é uma discussão recente no STJ, né, uma decisão da primeira turma, provavelmente esse assunto vai ser afetado posteriormente para a sessão decidir, e há uma grande, os tribunais regionais federais, cada um tem decidido de uma forma, então não é algo que esteja pacífico ainda. Só que para quem pagou esse imposto, ou nesse primeiro momento seria quem pagou, eles teriam o direito de pedir a restituição desses valores que foram pagos?
Bom, no primeiro momento acho importante falar o seguinte, esse tema, na minha visão, fatalmente vai virar um tema repetitivo em algum momento, né? Eu ainda desconheço a posição da segunda turma sobre essa matéria, a gente tem a exposição recente da primeira. Mas se a gente acompanhar o que tem acontecido em STJ e STF aí nos últimos anos, a tendência é que esse tema em algum momento se torne um tema repetitivo. Acredito. Praticamente tudo que vem de PIS e COFINS tem PIS, COFINS e outros encargos tributários tem gerado matéria de recurso repetitivo por conta da relevância econômica que envolve esses debates. Então, acredito que vai acontecer isso. Para o caso do contribuinte, como a gente só identificou nesse primeiro momento essa primeira decisão do STJ, tratando desse tema, e que a gente sabe que a matéria está bastante controvertida nos outros tribunais regionais federais, recomenda-se que o contribuinte tome a medida mais segura possível. Qual que é a segura? Ingresse com uma ação judicial, avalie se vale a pena requerer já uma liminar, evitando esse tipo de lançamento, e já constitua o cálculo do que ele recolheu a título de PIS e COFINS nessa matéria nos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos, né? Exatamente, que aí pode se abrir para ele 2 direitos importantes. A restituição, via precatório, outra medida, mas no caso aqui judicial vai ser precatório, ou a compensação após o trânsito em julgado, com outros encargos, seja os vencidos quanto os vincendos, né? Para esse cenário, eu acredito que a ação judicial é mais segura. Agora, tem visões mais arrojadas que podem fazer o seguinte: a retificação da escritura contábil dos últimos 5 anos, referente a PIS e COFINS, para fazer esse tema, que no confronto da retificação com o DARF que foi recolhido, vai gerar o crédito. Esse crédito ele pode habilitar no sistema PERDCOMP, que é o pedido de restituição à declaração de compensação, e aí ele vai dar um encaminhamento. Se for pedido de restituição, a própria Receita Federal pode fazer o depósito na conta corrente da empresa, só que demora um pouco. Se for declaração de compensação, ele já começa a usar aquele crédito gerado nas compensações. Qual que é a questão aí? O fato de você fazer a declaração de compensação, por exemplo, não quer dizer que a Receita concordou com aquele lançamento. Pode tá? ser que depois venha Ele alguma tem 5 atuação, anos né? para revisar aquilo ali e ver a atuação fiscal. Então, por conta da insegurança que ainda tem esse tipo de precedente, às vezes ele pode sair de credor para virar devedor, né? Por conta de um planejamento arriscado, né? Sim, e nesse ponto, assim, é interessante a gente trazer a nossa visão e da nossa atuação judicial aí, já divulgamos bastante tempo, né, sobre esses temas, que é necessário tomar esse cuidado, porque às vezes a empresa, já vi muitos casos, a empresa ganha uma liminar, não paga o tributo, e depois vem uma decisão judicial desfavorável e pode até quebrar a empresa, dependendo do valor, porque vai atualizando. Então, se você for mais conservador, né, que é como você falou, tem a visão arrojada e a conservadora. Se for a mais conservadora, é interessante entrar com a medida judicial e aguardar para verificar o que os tribunais superiores vão decidir, e depois, né, você vai só ganhar, né, vamos dizer assim. Tudo depende de como a corda está apertada no pescoço do empresário, né? Tem empresários que às vezes não tem outra alternativa, ele tem que partir para uma visão mais arriscada, né? Então, nesse cenário, talvez seja interessante ele fazer a retificação administrativa, gerar o crédito, porque provavelmente vai gerar uma economia tributária imediata, mas ele tem que estar ciente que aquilo ali é uma visão arriscada e que provavelmente, ainda mais agora que só tem a gente tem conhecimento apenas desse julgado da primeira turma, fatalmente dentro desses 5 anos, se não houver um repetitivo favorável a ele, né, ou pelo menos um encaminhamento favorável a ele, uma solução de consulta nesse sentido favorável, ele tem que ter ciência de que provavelmente ele vai sofrer a glosa e ele vai ter que se defender administrativamente perante DRJ e CARF sobre essa operação, esse planejamento tributário que ele fez. Agora, se ele está numa situação mais tranquila, a empresa está fluindo bem, não tem maiores dívidas, está suportando bem os encargos tributários mensais, seria mais interessante ele partir para uma medida judicial, avaliar se cabe uma medida liminar ou não, já para suspender a cobrança de forma imediata, ou se vale a pena ele deixar. É muito comum que as empresas consigam eliminar e não usem aquela liminar. Sim. É muito comum por conta dessa insegurança, né? Então deixe para usar no trânsito e julgado.
E aí no trânsito de julgado, sim, poder apurar o que recolheu nos últimos 5 anos e às vezes, depende se tiver liminar, até o que foi recolhido dentro do trâmite do processo. Interessante. Porque não usou da liminar. Então, nessa situação, o mais recomendado é que se entre com uma ação na justiça. Agora, tem várias alternativas à disposição do contribuinte que serão adaptadas de acordo com a necessidade. Caso a caso também, né? De acordo com a necessidade, não pode deixar de esquecer, né? Empresa é uma atividade comercial, de lucro e tudo mais. Então, não é só a necessidade, tem também a vontade que aquele empresário tem de correr risco, né? Sim. Doutora Andréia, você tem alguma ponderação? Não tô. E agora, tô apreciando a aula aqui. E agora puxando, né, a sardinha aqui para o nosso instituto, como que nós estamos desenvolvendo as nossas atividades? Nós escolhemos um tema de acordo com o tribunal e de acordo com a matéria. Fazemos esses estudos anteriormente, né, para discutir esse tema nós estudamos ele no sábado, e hoje é uma quinta-feira, né, então passaram-se aí vários dias. Então a gente estuda o tema anteriormente, nós lemos o acórdão, lemos notícias sobre o assunto, trazemos o nosso convidado para poder nos aprofundar e explicar, aclarar a questão. Então ficam todos convidados a participar conosco. Aos sábados, né, nós fazemos esse estudo de forma online, disponibilizamos no nosso Instagram o link de acesso e nós vamos lendo junto, né, esses julgados. E nesse ponto foi muito interessante, né, a doutora Andréia acompanhou essa leitura, a gente gostou muito do acórdão desse julgado. É um acórdão assim, relativamente pequeno, tem 30 páginas, bem pontual, a ministra trouxe doutrinas, jurisprudências, bem fundamentado, né? Inclusive, a gente gostou tanto da redação que pegamos até algumas partezinhas para poder utilizar nos nossos recursos, né? Algumas frases, algumas palavras. Então, para aqueles advogados que estão aí iniciando a sua carreira e que às vezes fica na dúvida, como é que eu vou fazer a petição, como é que eu vou escrever e tal, na nossa experiência, ler esses julgados, ler essas notícias, ler os acórdãos, acessar a cópia integral dos autos e verificar o recurso, também aqui neste caso o recurso foi muito bem feito, tudo pré-questionado, tudo bonitinho. Então fica esse convite a todos aqueles que estão nos ouvindo para estudar conosco essas questões e aprofundarmos juntos, né? Como eu falei no início, aqui é para ser um espaço democrático de estudo. Todos nós aqui estudamos há muito tempo, em especial a matéria processual, a gente tem que estar muito apurado para ser um bom advogado e não cometer nenhum equívoco. Estudávamos sozinhos e o Instituto vem para que esse estudo seja coletivo, né? Que a gente consiga realmente retribuir à sociedade aquilo que a gente foi aprendendo no decorrer do tempo. Então fica o convite. Queria saber se vocês têm mais alguma questão que gostariam de pontuar. Só que, complementando o que você colocou, eu até brinco lá no escritório com os estagiários e com os nossos advogados. A gente tem a nossa equipe formada por muitos advogados jovens, né? Eu falo o seguinte, olha, advogados jovens e jovens advogados, né? Eu falo o seguinte, pesquisa de jurisprudência não é só leitura de ementa, né? Uhum. Leitura de ementa é uma filtragem inicial. A partir do momento que você acha o ponto nodal daquela pesquisa, você tem que ler o voto. Exato. O voto muitas das vezes, ele funciona como a nossa tese, né? A raça decidente é que importa, né? Para vincular, não tem como. E aí ele é o ponto de partida das nossas teses. Às vezes a gente não consegue ali encontrar um encaminhamento doutrinário para algum tema. A gente tem lá no voto aquela base. Lógico, tem que fazer as devidas marcações de pesquisa, né, de fonte, mas eu digo isso muito, às vezes a ementa, às vezes ela é uma ementa tão resumida que ela não está trazendo exatamente o que você está procurando. Uhum. E aí está lá na fundamentação jurídica, apresentando lá a causa de pedido, o pedido, a fundamentação, está toda amarradinha lá na fundamentação. Às vezes a gente gasta muito tempo procurando várias emendas, quando se a gente tivesse lido o voto, teria resolvido todos os problemas, né? Uhum. Então, assim, é uma malandragem que a gente vai aprendendo com o tempo de advocacia que traz, sem dúvida, bons resultados, né? Então, longe de nós querer ensinar alguma coisa via instituto, né? Acho que tem pessoas mais capacitadas até do que nós para ensinar.
mas a gente pode compartilhar muita coisa boa a partir da nossa experiência, né? Então, eu acho que essa questão da pesquisa de jurisprudência, sem dúvida, é o que eu mais bato na tecla lá do escritório, que pesquisar jurisprudência é arte. É arte. Saber as palavras-chave. Inclusive, fica pra gente pensar no curso depois sobre pesquisa de jurisprudência, os conectivos, o e, o não, as aspas, e tudo isso tem uma necessidade dentro lá da pesquisa, né, do sistema de pesquisa. Então, assim, do mesmo jeito que fazer contrato é arte, fazer pesquisa de jurisprudência também é arte, porque às vezes o que você poderia fazer em 1 hora, você faz em 10 minutos usando os conectivos corretos, né? Correto, Então, interessante assim, esse tema também. Fica aí pra gente pensar depois, né? É. E com relação à matéria, a ideia aqui eu acho que era trazer de uma forma resumida, acho que não é o nosso foco também ficar discorrendo muito sobre doutrina, a construção, o princípio, a gente quis fazer de uma forma mais objetiva, até porque o acórdão também foi bem sintético. Muita gente fala, 30 laudas sintético? Foi sintético, se a gente levar em Para a consideração. complexidade da matéria, foi sintético. Foi sintético, tem muita jurisprudência, né? Muito precedente indicado no voto, então, sem dúvida, é um voto tranquilo, mas que deixou uma mensagem muito clara. É uma primeira sinalização favorável ao contribuinte. Não quer dizer que isso vá se confirmar daqui a alguns anos. A gente espera que sim, né? Mas me deixa, o meu coração fica mais calmo porque a gente tem nesse voto aí a relatora ministra Regina Helena, que já é tradicionalmente reconhecida como tributarista. Então, Respeitadíssima. super respeitada no meio tributário. Então, não é um voto vindo de um ministro que não tem a expertise ali na sua base de conhecimento, a expertise tributária. Essa relatora tem. Então, assim, fica uma boa sinalização do STJ do que pode acontecer para o futuro. Mas lembrando que a gente ainda tem 10 possibilidades de julgamento, né? 5 da segunda turma e mais 4 da primeira, como já foi, já tem mais 4 da primeira. Então, tá só começando, né? Embora acho que esse julgamento aqui, se eu não me engano, foi unânime. Então, uma boa sinalização da primeira turma para o contribuinte. Então a gente agradece e se você que está até agora nos ouvindo, a gente fica muito feliz e agradece imensamente. E daqui uma semana teremos o nosso próximo debate. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.